Caros ouvintes e internautas, dentro de instantes iniciaremos nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta programa refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Vamos agora, nesse momento, meus irmãos, começar com a prece para nos acalmar, né, do dia corrido, para nos conectar com o nosso Pai. Pai querido, Pai de amor e bondade infinita, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos novamente para aprendermos do teu evangelho de amor, do teu evangelho de perdão, que nos ensina e que nos orienta. Te pedimos pelo facilitador, nosso querido irmão Calci, abençoa, ilumina, orienta ele, Senhor, que ele possa nos trazer a semente do teu evangelho para cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que assim seja. E agora, nesse momento, vamos fazer a descrição da tela. A tela ela é azul clara, está dividida em duas partes, começando por mim, Sônia Lima, mulher de pele parda, uso óculos de armação colorida para o marrom, meus cabelos são cacheados e grisalhos, ao fundo tem uma cadeira preta, né, com a parte preta, também uma parede branca e aparece parte de uns livros numa estante. Ao meu lado está o nosso querido irmão Calci, homem de pele clara, usa óculos de armação escura, cabelos curtos e escuros, também usa um cavanhaque e bigode grisalhos, usa um fone de ouvido na cor preta, uma camisa na cor azul escura, ao fundo parede branca, aparece também um quadro e parte de uma estante com livros. Fim da audiodescrição. Então, nesse momento, eu quero agradecer imensamente ao nosso querido irmão Calci por ele ter aceitado o convite para estar aqui conosco na noite de hoje. Calci, a casa é sua, meu irmão. Obrigado, minha irmãzinha Sônia Lima. Como vão, companheiros? Todos aqueles que assistem o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, divulgando o Evangelho de Jesus. E hoje nós temos um interessante acontecido, um fato acontecido com Jesus, que Allan Kardec relata no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé
transporta montanha do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a informação da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, essencialmente ensino do Cristo, que é em que a doutrina espírita se baseia, e o comentário, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que relatos, fatos, curas, ensinos de Jesus comentados. E um dos textos que Allan Kardec coloca aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo está a intitulada Parábola da Figueira que secou. Relatado tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 11, quanto no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Esses dois evangelistas tratam desta passagem denominada Parábola da Figueira que secou. Embora o nome parábola não foi um ensinamento, não foi uma parábola contada por Jesus, mas um fato ocorrido com Jesus. Lá na última semana da sua missão. Logo, 5, 6 dias depois, Jesus seria preso, torturado, crucificado e morto. E ele já sabia disso, já tinha alertado aos discípulos algumas vezes a respeito do que iria acontecer. Mas, mesmo assim, prosseguiu ensinando e não perdendo nenhuma oportunidade de deixar ensinamento, de deixar uma lição para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Tem muita gente que diz assim, mas um fato acontecido para mais de 2000 anos. Não, são atualíssimos. Os ensinos de Jesus parece que foram contados hoje de manhã cedinho. Tão atuais que são e que a gente deve, como cristãos que somos, aplicar na nossa vida. Então, Jesus deixou esses ensinamentos não para a gente cumprir e ele ficar satisfeito com a gente, não. É para que nós possamos cumpri-los, para que a gente consiga avançar, evoluir, sofrer menos, passar por menos obstáculos, restringindo apenas aqueles ainda necessários ao processo evolutivo, mas sem acumular outros devido a tropeços, condicionamentos, erros, equívocos. Jesus, a intenção dele é aliviar a vida da gente. Que a caminhada seja o mais suave possível. Esse é o motivo pelo qual ele veio à Terra, para nos salvar, ou seja, no caminho da salvação, que são os seus ensinamentos. E a nossa prática é uma sorte. Ensinou como fazer e a gente aplica na nossa vida diária.
chamada parábola da figueira que secou. Já disse que foi na última semana da missão do Cristo. Jesus estava chegando a Jerusalém. Estava vindo de onde? De Betânia, uma cidade a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. O que Jesus foi fazer em Betânia? Toda vez que ele ia a Jerusalém, e ele foi poucas vezes, porque o ambiente em Jerusalém, a intolerância religiosa, atenção, lideranças cristãs, a intolerância religiosa impedia o Cristo de atuar de maneira mais ampla. Jesus já estava ameaçado de morte desde o início do 2º ano. Perseguido, vigiado, fiscalizado. Pessoas que o seguiam para informar as autoridades religiosas a respeito dele. Então, toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele se deslocava para a cidade de Betânia, onde moravam 3 irmãos, Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus pousava ali na casa deles. E olha, dizem, aí os estudiosos dizem que Marta era uma quituteira, adorava ir para a cozinha e fazer uma bela alimentação. Então, Jesus, tendo pousado em Betânia, saiu de manhã cedo de lá. Evidentemente, todos, porque os discípulos estavam com Jesus, todos se alimentaram muito bem. Marta não ia deixar eles saírem de barriga vazia, se alimentaram muito bem e se puseram a caminho de Jerusalém. E olha como é que o evangelista conta. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele, Jesus. Essa é uma informação passada pelo evangelista. Eu aqui duvido que a Marta não ia deixar ninguém sair sem se alimentar. O evangelista deduziu. E por que deduziu? Porque no meio do caminho, quando saíram de Betânia indo para Jerusalém, no meio do caminho, Jesus viu uma figueira. Um detalhe. Como é que ele reconheceu que era a figueira? Porque tinha a estrada. A figueira devia estar lá no meio do campo. Estava ali pertinho. Devia estar um pouco afastada. Como foi que Jesus viu que aquela árvore era uma figueira? Que tinha folhas. A folha identifica a árvore. O fruto mostra a qualidade da árvore. Jesus viu folhas. E foi até a figueira para ver se encontrava algum fruto. Assim diz o evangelista. A ver se acharia alguma coisa. Porém, lá chegando, viu que a figueira
somente tinha folhas. Aí acontece uma coisa. Tem muita gente boa, gente instruída, que diz, Jesus perdeu a paciência, Jesus se irritou, ele estava com fome e aí ele ficou irritado. Porque a figueira só tinha folhas, não tinha fruto. Mas o evangelista diz, pois não era época de figos. Ora, se não era época de figos, não era para ter figo mesmo. Isso é pacífico. Não era tempo. Eu, às vezes, vou a Maceió, chego aí em agosto, setembro, querendo achar uma jaquinha, mas não acha, porque o tempo é só no final do ano. Só em novembro, dezembro, janeiro. Tem o tempo do fruto. Olha a aparente incoerência que há aí. Jesus, então, virou para a árvore. O pessoal está pressupondo que a árvore tem ouvido para ouvir, cérebro para captar a mensagem e meditar. Disse Jesus para a árvore. Ele não diz para a árvore. Ele diz, foi para os discípulos. Que ninguém coma nenhum fruto de ti. E foi embora. É por isso que tem muita gente que diz que Jesus se irritou, ficou nervosinho, estava com fome, não tinha comida, se irritou, ficou profundamente irritado e praguejou, dizem, contra a árvore. Quanto engano, gente, quanto engano. Jesus quis deixar uma lição para os discípulos e para todos nós. Também discípulos do Cristo. Porque tem um detalhe aí que a gente precisa observar. Isso eu constatei conversando com botânicos. E eles me disseram que lá naquela região a figueira só dá fruto na primavera e no verão. Ela se enche de folhas e se enche de fruto. No inverno e no outono, ela não dá fruto. Mas também não tem folhas. Fica completamente desfolhada. A árvore, o tronco e os galhos. Só. O evangelista diz que Jesus, vindo ao longe a figueira, se aproximou dela. Reconheceu pela árvore, pelas folhas. Reconheceu a árvore pelas folhas. Ora, se tem folha, embora fora do tempo, também tem que ter fruto. Estão vendo a lição aí que Jesus está deixando para nós? Nessa ida de Betânia para Jerusalém? Jesus está dizendo aos discípulos, não para os discípulos, para nós. Mostrando àquelas pessoas que somente têm a aparência, mas não têm a efetividade. Somente tem folhas, demonstrações, mas não tem a efetividade.
Ou seja, o mundo social, o mundo relacional, está desassociado do mundo íntimo. E a realidade espiritual é o mundo íntimo. O mundo social a gente deixa aqui. Que ninguém se deixe enganar por você. Que ninguém se engane com aqueles que somente têm folhas. É um alerta que Jesus está dando com relação aos falsos profetas, aos falsos cristos. É mais um ensinamento no sentido alegórico. Pois bem, falado isso, eles vão até Jerusalém. No dia seguinte, ou depois, mais tarde, passando por ali, Pedro, que era muito observador, graças a Deus, viu que a árvore tinha secado e falou para Jesus: olha, mestre, secou a árvore que amaldiçoaste. E aí Jesus deixa um outro ensinamento. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar, creia de que tudo o que houver dito acontecerá. Tende fé em Deus. Jesus está revelando aos discípulos o imenso poder criador de que cada criatura é dotada. O corpo que o Cristo ocupava não era 1 milímetro diferente do corpo que nós ocupamos. Cérebro mesmo. Porque ele faz e a gente não. Porque ele cura e a gente não. É porque ele sabe do poder que ele tem. Nós ainda, muito apegados à matéria, ainda não descobrimos o poder espiritual, porque espíritos somos, que possuímos capacidade de realização. Então, essa passagem da figueira, encerrando esse breve comentário aqui, essa passagem da figueira que secou tem um ensinamento da ida e tem um ensinamento da volta. O primeiro, não se deixe enganar pela aparência. E mais, a figueira só dá fruto no tempo bom, na primavera, em que tudo são flores, no verão, em que tudo são frutos. Mas Jesus também nos chama a doar um frutinho. Não precisa ser uma jaca enorme, nem uma melancia. Pode ser uma frutinha mínima, uma cerolinha. Mas doe também a fruta do seu modo de ser à humanidade nos momentos do inverno e do outono da tua existência. Esse é o ensinamento que Jesus deixa na ida. E o da volta é: tenha fé. Fé, do latim fides, fidelidade. Tenha fidelidade a quem? A Deus imanente em você, presente em você. E aí a gente conseguirá aplanar a nossa caminhada. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Calci, que maravilhosas reflexões você nos trouxe de uma forma tão clara e simples, né? Com exemplos simples,
o que Jesus espera de nós, né, Calci? Ele não espera de nós, como você falou, grandes, não, pouco que nós fizermos, mas que fizermos de coração, de boa vontade, não é isso, Calci? É o importante. Então, meu irmão, que a gente só tem a agradecer por você compartilhar com todos nós essa semente do Evangelho de Jesus dessa forma assim tão carinhosa e tão clara, que todos nós temos certeza conseguimos assimilar, receber essa semente e com certeza vai germinar em nossos corações. Agora eu gostaria de pedir a você pode fazer a prece final? Pois não, minha irmã. Vamos então, meus queridos irmãos, amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, levar o nosso pensamento até Jesus, para agradecer por tantos ensinos que a tua misericórdia e a tua bondade extrema, infinitas, deixaram conosco. Que a tua paz, Jesus, esteja sempre com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Agradeço a todos que estão assistindo no momento, que estão fazendo seus comentários aí no chat. Muito obrigada. Curtam, compartilhem para que chegue ao maior número de pessoas. Fica aqui o convite. Próxima quinta, se Deus quiser, no mesmo horário, estaremos juntos mais uma vez. Calci, receba o abraço aqui de todos, também aqui do estado de Alagoas, que lhe quer muito bem, que tem muito carinho por você, pelo Sistema Deus Conosco, na pessoa de Lia e Belmiro também. Um forte abraço, gratidão, olha. E como diz em Libras, que Jesus te abençoe. Muita paz. Tchau, gente. Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou programa refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor, basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita.